Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 13 de janeiro, segunda-feira. Boa semana para todos nós. Deus nos abençoe. Estamos vendo aqui Joel, capítulo 2, os versos 12 e 13. Contudo, agora, diz Jeová, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Jeová, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irás, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Essa porção aqui, né, de Joel fala um pouco do caráter de Deus, esse caráter que acabei de ler, misericordioso, tardio em irás, um Deus que pode voltar atrás, mesmo tendo emitido um possível castigo, se houver lugar de arrependimento, Deus não vai adiante com o castigo, porque não se trata de sadismo, né? Mas sim de uma conduta divina para a correção. Então, se a correção chegou via arrependimento, Deus suspende o castigo. Mas não só esse aspecto do divino, né, da sua essência, eu diria, que é a sua bondade, sua santidade, tudo isso, mas tem aqui um apelo, e esse apelo é aqui precisamente para Israel. Convertei-vos a mim, né? Então, a conversão, como alguém já explicou sabiamente, a conversão é a mudança de caminho, né? Alguém já chamou de metanoia. É a mudança de caminho, a mudança de mente. A pessoa está indo. Faz tempo que eu não espirrava, né? A pessoa está indo para uma destinação, está seguindo o seu próprio pensamento, indo pelo seu próprio caminho. Na conversão, ele se volta para Deus. É uma meia volta, é um convergir, é um voltar-se para Deus, uma vez que se estava de costas para Ele. Então, se converter é isso, é abandonar o seu caminho, o seu mau caminho, né? E é interessante aqui a maneira como Joel expressa as palavras e o sentimento de Deus, quando diz que essa conversão é de todo o coração, falando da integralidade do ser, falando de como deve ser uma experiência profunda no indivíduo, né? E ele dá aqui a possibilidade de uma demonstração externa desse arrependimento interior, quando ele diz com jejum, lamento e pranto. Grave a situação de Israel. Se converter e demonstrar, como falou João Batista em outro momento, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Resultados. Aqui não se trata de resultados, mas é a maneira como vai demonstrar esse afeto, vai demonstrar esse arrependimento. São expressões fortes, né? Rasgai ou dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes. Alguém que não conheça os costumes antigos judaicos, talvez não entenda esse significado de dilacerar ou rasgar o coração, porque não entende qual era o costume de rasgar as vestes. E aqui diz, como de costume. Então, qual era o costume em Israel? Tem a ver com lamentação.
né? Que é o choro, digamos assim, a, os afetos, choro, alegria, é coisa nossa, né? Pode ser que alguém chore de alegria, né? Você já viu isso? Mas que alguém chore de tristeza, que alguém chore diante da morte. Estou querendo dizer que os afetos, eles são uma expressão universal, né? Todo mundo chora, mas o costume era um desfiguramento, sabe? Quando a pessoa realmente quer demonstrar o que está acontecendo com ela. Então, veja só, se assentar em cinza, vou começar a citar aqui algumas possibilidades dessa emoção demonstrada e da maneira como era demonstrada. A pessoa sentava em cinza, né? Jogava, se vestia de saco, melhor dizendo, né? Que é uma outra coisa, se vestia de saco, jogava cinza em cima da sua cabeça, ou então cobria a cabeça, tirava a roupa, interessante, ficava desnudo, uma das maneiras de demonstrar isso, e a outra era é, rasgar as vestes, né? Você vê isso nas histórias de Israel. Davi rasgou vestes e outros fizeram isso. Então, são possibilidades. Mas aqui, quando é que as pessoas faziam isso? É interessante a gente pensar, porque é algo que a gente não vê nos nossos dias, mas para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa pensar, né? Lembrar dos porquês. É hoje, né? Dos porquês que era feito eu vou dizer teatro, porque não encontrei uma palavra melhor, essa exteriorização dos afetos, né? Ah, então a pessoa podia, por exemplo, diante de uma calamidade, né? Aí você lembra, por exemplo, o próprio livro de Lamentações de Jeremias. Diante da calamidade, uma maneira de externar aquela perda, a morte, né? Ou de lembrar fatos e pessoas, sei lá, era lamentando, né? A lamentação, ela ganhava outras razões, né? Diante da morte, né? Diante de calamidade, como eu já disse, diante de talvez o que eles considerassem a morte como uma perda irreparável, porque nesse período da história eles não entendiam sobre ressurreição como nós entendemos hoje. Então, é isso, a pessoa lamentava, demonstrava a sua pequenez. Eu diria até, era uma maneira de mostrar a fraqueza, a vulnerabilidade, né? A finitude humana. É uma maneira. Mas aqui Deus está dizendo, no lugar de rasgar a veste, rasgar o coração, né? Talvez já seja aqui no livro de Joel uma proposta de como as coisas vão ficar na nova aliança, né? Ontem nós falávamos na escola dominical sobre os judaizantes e a questão lá era fazer com que os crentes fossem circuncidados, isso é na época do Paulo, lá da primeira igreja, como uma condição para ser salvo. Se vocês não se circuncidarem, de maneira nenhuma vocês serão salvos. Um erro que foi refutado, né? Atos capítulo 15, carta aos Gálatas,
a carta aos Hebreus, todos eles refutaram essa ideia. E só que a circuncisão era um sinal externo da antiga aliança. E tem alguns versos que fala da ideia da circuncisão no coração, né? De como o crente hoje é marcado por uma experiência interior. Então não precisa circuncidar, né? A gente tem aliança com Jesus e a gente não precisa de um sinal externo para demonstrar isso. Da mesma forma, aqui é uma maneira que eu estou pensando, é como se Deus já tivesse anunciando aqui que as lamentações, o costume dos povos antigos de rasgar veste, de botar pano de saco, de tirar roupa, essas coisas todas, de um choro, grito, né? Alta voz, né? Todas essas coisas que são demonstrações públicas, né? Todo mundo via, todo mundo sabia. E aí você, por exemplo, lembra lá do Mardoqueu, como ele ficou andando na cidade, completamente atordoado, com a notícia da possível calamidade que ia cair sobre o povo de Israel? É disso que eu estou falando. Mas aqui, Deus está dizendo, no lugar de fazer isso que é o costume, rasga o coração. Ou seja, rasgar o coração já não é mais público, já não é mais uma exteriorização. É diante de Deus para quem a gente deve se converter, para quem a gente deve se voltar. Rasgar o coração, obviamente, não tem nada a ver com coração partido, nem doença coronária, né? Rasgar o coração é diante de Deus em oração reconhecer a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa pequenez, os nossos limites. Isso a gente faz para Deus. Porque quando a gente reconhece estas coisas diante de Deus, com ou sem essa emoção exagerada, é para Deus que estamos fazendo. E aí, pensa comigo, se não há uma maior chance dos reconhecimentos mais importantes, não o reconhecimento público do outro, nem uma catarse, né, quando a pessoa coloca para fora aquilo que lhe incomoda, mas está demonstrando para Deus. E Deus que assiste, que vê essa humilhação, né? Quando ele diz aqui de todo o coração, porque quando a coisa é voltada só para Deus, a possibilidade de dar certo é maior. Porque quando faz para mostrar para os outros, talvez o retorno dos outros, né, nos satisfaça. Eu fico lembrando as palavras de Jesus. Quando der esmola, não mostra para ninguém. Quando jejuar, não demonstra para ninguém. Por quê? Quando orar, não é para ficar orando em público, no sentido de como eles faziam para se mostrar, mas para procurar um cantinho secreto. Ou por que disso? Porque é para Deus e é diante de Deus. E quando isso acontece, é a maneira como acertada, né? A maneira correta da gente fazer a catarse, né? Ninguém vai ficar sabendo, mas o Deus que nos vê em secreto, né? Nos ouve, nos responde, e a chance de se converter de fato, de colocar todo o coração diante de Deus é muito maior do que querer dividir o seu afeto, a sua emoção, as suas intenções com um público externo. Porque se o público aplaudir, eu vou me considerar satisfeito. Se alguém disser, olha como ele jejua, olha como ele dá esmola, olha como ele lamenta, olha como ele faz. E aí eu vou me sentir alinhado, correto, num alinhamento humano aonde
um dá força para o outro, e o que Deus está querendo aqui é que isso seja feito diante dele. Isso aqui é a cara da nova aliança, aonde o arrependimento tem que ser para Deus, rasgar as vestes diante de Deus, rasgar o coração diante de Deus. Deus te abençoe a pensar nesse secreto e a pensar nessa possibilidade sem público, mas confiando que Deus vê, que Deus responde. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por tua palavra, pelo entendimento que temos dela. Nos ajude dia após dia, Senhor, e permita que toda a nossa emoção, todo o nosso coração esteja rasgado diante de ti. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.